Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Muito bem, nós estamos hoje no dia 2 de junho, uma quinta-feira, né? Um mês está aí, mês bonito, graças a Deus. Mas estamos lendo aí os Atos dos Apóstolos, né? Então o que aconteceu realmente com Paulo? É interessante a vida de Paulo, né? Nós vimos então se despedindo lá dos presbíteros de Éfeso, e o navio foi então até a Terra Santa Israel, e Paulo chega em Jerusalém. E aí então os inimigos dele veem Paulo e fazer um motim contra ele, fazer uma revolução contra ele. E ele então é preso pelos romanos e é levado a julgamento. Então o trecho de hoje é o capítulo 22, versículo 30 até o capítulo 23, versículo 11. O que nós temos aqui, né? Então o governador, não era bem governador, né? Era procurador de Roma, ele queria saber exatamente o que estava acusando Paulo. Então manda soltar Paulo, né? E reúne, não é? Os chefes, os sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. E depois mandou que trouxesse Paulo diante deles, né? E o que aconteceu? Paulo viu que havia gente dos fariseus e gente dos saduceus. Eles brigavam por várias coisas, assim, de religião. Eles não se davam porque os fariseus diziam que havia anjos, diziam que havia ressurreição, principalmente a ressurreição da final. E os saduceus não acreditavam nisso. E brigavam mesmo, feio. E aí então Paulo foi muito esperto. O que Paulo fez? Ele fez um discurso, né? E exclamou no conselho dos anciãos: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. E ele realmente era. Estou sendo julgado por causa de nossa esperança na ressurreição dos mortos. Quando ele falou isso, saiu uma confusão, mas uma confusão muito grande mesmo, entre o pessoal que estava lá, um conflito grande. E o que o governador fez? Ele ficou com medo que Paulo fosse despedaçado pelo pessoal. Quer dizer, a confusão era tanta, que o comandante, ele pegou e tirou Paulo do meio deles, né? E levou para o quartel. Ficou preso lá no quartel dos romanos, né? E na noite seguinte, Jesus, né, apareceu para Paulo e disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Então veja só o que aconteceu com ele. Quase mataram Paulo, porque ele provocou aquela confusão. Então é preso no quartel dos soldados romanos, e na noite seguinte, então Jesus vai dizer para ele: olha, você sofreu aqui, você deu testemunho, você vai dar testemunho também em Roma. E realmente nós sabemos que São Paulo, ele não morreu em Jerusalém, ele foi morrer em Roma, que os Atos dos Apóstolos depois contam para nós como é que foi, o que aconteceu, como é que ele foi parar em Roma e como é que terminou o livro lá em Roma, Paulo em Roma, né? Mas é interessante como a vida de Paulo é realmente uma vida difícil, né? O que ele passou, meu Deus do céu, não foi brincadeira, né? Olha, ele foi apedrejado, ele foi tido como morto, foi flagelado, mas era um homem teimoso, né? Paulo era teimoso, ele sabia da missão dele e nada o separou dessa missão, né? E ele dizia: quem nos separará do amor de Cristo? E realmente ele foi fiel até o fim. Isso é muito bonito, né? É um homem assim de opinião, um homem de Deus, um homem que tinha a força de Deus. E por isso que ele levou o evangelho àqueles povos pagãos, né? Todo mundo era meio contra, mas ele no começo com Barnabé, depois com os companheiros, Timóteo, Tito, Silas, né? E fez realmente
a religião cristã se espalhar pelo mundo. Vamos pedir a Deus que nos dê a força de Paulo. Uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.